Olá, pessoal! Nosso próximo objetivo é estudar a representação de uma função através do seu gráfico. Tendo em vista esse objetivo, nesta aula nós veremos os elementos necessários para a construção do gráfico. São eles os pares ordenados, o produto cartesiano e o plano cartesiano. Vamos lá? Vamos começar com a definição de par ordenado. Um par ordenado é um elemento da forma x, y, no qual a ordem em que os elementos x e y aparecem é significante. Dessa forma, nós diremos que um par ordenado x, y é igual a um par ordenado AB se e somente se x for igual a A e y for igual a B. Ou seja, dois pares ordenados são iguais se e somente se seus respectivos primeiros elementos são iguais e os seus respectivos segundos elementos são iguais também. Vamos ver um exemplo aqui. Bom, o par ordenado 1, 2, ele é diferente do par ordenado 2, 1. Embora os elementos utilizados para construir esses pares sejam os mesmos, o número 1 e o número 2, a ordem em que esses elementos aparecem nos pares são distintas. Portanto, como pares ordenados, esses elementos são distintos também. Segundo exemplo. Bom, suponha que eu tenha um par ordenado da forma A3 e outro par ordenado da forma -2b. Qual é a condição necessária e suficiente para que esses dois pares sejam iguais? Bom, para que A3 seja igual a -2b, eu preciso o quê? Que A seja igual a -2 e que 3 seja igual a B. Então, esses pares são iguais se e somente se A for igual a -2 e B for igual a 3. Ou seja, os primeiros elementos precisam ser iguais e os segundos elementos precisam ser iguais também. A nossa próxima definição é a definição de produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B, ambos não vazios, o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, tais que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B, é chamado de produto cartesiano de A por B e é denotado dessa forma aqui. Essa notação ela pode ser lida como o produto cartesiano de A por B ou simplesmente A cartesiano B. Então, o produto cartesiano de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, nos quais o primeiro elemento x pertence obrigatoriamente ao primeiro conjunto do meu produto cartesiano, nesse caso A. E o segundo elemento do par ordenado pertence obrigatoriamente ao segundo conjunto do meu produto cartesiano, que nesse caso é B. O que acontece quando um desses dois conjuntos forem vazios? Suponha, por exemplo, que A é o conjunto vazio. Bom, se A é o conjunto vazio, A não possui nenhum elemento. É possível eu ter um par ordenado da forma x, y, onde x pertence a A? Não, né? Porque A não possui nenhum elemento, logo não existe nenhum x pertencente a A. Então, não é possível construir um xy onde o x está em A se A for vazio. Por isso, nesse caso, o produto cartesiano de A por B também será o conjunto vazio. Se B for vazio, a ideia é a mesma, o produto cartesiano também será o conjunto vazio. Bom, o nosso próximo objeto a ser estudado é o plano cartesiano. Nós vamos começar considerando um plano que eu estou chamando aqui de π. Nesse plano, eu vou considerar um referencial formado por duas retas orientadas e perpendiculares. Então, essa primeira reta aqui, eu vou chamar de eixo X ou eixo das abscissas. A segunda reta, eu vou chamar de eixo Y ou eixo das ordenadas.
Essas retas são perpendiculares, então isso significa que elas se interceptam em um único ponto e formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto no qual as retas se interceptam, eu vou chamar de origem. Bom, esse referencial, formado por duas retas perpendiculares mais a origem, é chamado de sistema de coordenadas cartesianas desse plano π. Quando eu considero um plano π munido com um sistema de coordenadas como esse, então nós podemos chamar esse plano de plano cartesiano. O plano cartesiano, ele pode ser visto como uma representação geométrica do produto cartesiano da reta pela reta. Ou seja, eu considero o conjunto dos números reais e novamente o conjunto dos números reais. Aqui é como se A e B da minha definição de produto cartesiano fossem ambos os números reais. Como que é esse produto cartesiano, então? Bom, o produto cartesiano da reta, pela definição, é o conjunto de todos os pares ordenados, AB, nos quais A pertence ao primeiro conjunto, R, e B pertence ao segundo conjunto, R. Logo, é o conjunto de todos os pares ordenados AB, tais que A e B estão no conjunto dos números reais, R. Esse conjunto aqui recebe uma notação especial que a gente chama de R2. Bom, o que tem de especial o plano cartesiano e o produto cartesiano de R por R? É que, dessa forma, todo par ordenado AB em R2, ou seja, R cartesiano R, ele pode ser representado no plano cartesiano, já que o plano cartesiano é a representação geométrica desse produto. Através dessa representação que nós aprenderemos a fazer agora, será possível construir gráficos de funções, por exemplo. Bom, vamos ver como é feita essa representação. Então, dado um par ordenado AB em R cartesiano R, o primeiro valor do par ordenado, aqui A, ele também é chamado de primeira coordenada do par ordenado. Essa primeira coordenada do par ordenado, ela deve ser representada sobre o eixo x, que é aquela minha reta horizontal do meu sistema de coordenadas. O segundo valor do meu par ordenado, B, também pode ser chamado de segunda coordenada do par ordenado. E essa segunda coordenada, ela deve ser representada sobre o eixo y, que é aquele meu eixo vertical do sistema de coordenadas. Como é que eu vou fazer isso então? Bom, quando esse meu valor A, a minha primeira coordenada, for positiva, então ela deve ser representada à direita aqui sobre o eixo x. Se aquela coordenada A for negativa, ela deve ser representada à esquerda, sempre respeitando o seu número de unidades. Então, por exemplo, se A for igual a 1, nós vamos marcar A aqui uma unidade à direita no eixo x. Se A for igual a menos 1, nós vamos marcar uma unidade à esquerda no eixo x. Então, sempre que a primeira coordenada for negativa, nós devemos marcá-la desse lado. Quando ela for positiva, nós devemos marcá-la desse lado, sempre respeitando a proporção de unidades. Ok, e quando essa primeira coordenada for nula? Bom, então nós vamos marcá-la exatamente aqui na origem. A mesma ideia vale para a segunda coordenada, só que ela deve ser representada aqui no eixo y, no eixo das ordenadas. Se a minha segunda coordenada B for positiva, então ela será representada aqui na parte de cima do eixo y, ou seja, na parte que fica acima do eixo x, sempre respeitando o número de unidades. Se a segunda coordenada for negativa, ela será marcada abaixo, sempre sobre o eixo y e agora abaixo do eixo x.
Se a minha segunda coordenada for nula, então ela será marcada exatamente em cima da origem do meu sistema de coordenadas. Por exemplo, se y for igual a 2, ou melhor, se b for igual a 2, então nós devemos marcá-lo 2 unidades acima do eixo y. Se b for igual a menos 2, então nós vamos marcá-la 2 unidades abaixo do eixo y, ok? Esse é o primeiro passo, marcar cada uma das coordenadas em seu respectivo eixo. Em seguida, nós vamos construir duas retas perpendiculares passando por essas coordenadas e o ponto de interseção dessas retas será a representação geométrica do meu par ordenado AB. Dessa forma, nessa primeira região aqui estarão os pares ordenados AB, nos quais a primeira coordenada A é positiva e a segunda coordenada A é positiva também. Nessa segunda região ficarão os pares ordenados AB, nos quais a primeira coordenada é negativa e a segunda positiva. Nessa terceira região ficarão os pares ordenados, onde a primeira coordenada é negativa e a segunda coordenada é negativa também. E nessa última região, os pares ordenados, nos quais a primeira coordenada é positiva e a segunda coordenada é negativa. Sempre que uma das coordenadas for nula, o meu par ordenado vai ficar representado sobre um dos eixos, como nós veremos nos exemplos. Bom, essa primeira região aqui, ela é chamada de primeiro quadrante do plano cartesiano. Essa segunda região de segundo quadrante, a terceira região de terceiro quadrante e a quarta região de quarto quadrante. Vamos ver alguns exemplos então. Represente o par ordenado menos 2, 3 no plano cartesiano. Então, dessa forma, a primeira coordenada, menos 2, ela vai ser representada sobre o eixo x. Como ela é uma coordenada negativa, então nós vamos marcar 2 unidades à esquerda do eixo x. Então, aqui eu tenho uma unidade à esquerda, 2 unidades à esquerda. Então, eu vou marcar aqui o menos 2. Esse é o primeiro passo. Em seguida, eu vou marcar a segunda coordenada sobre o eixo y. Como essa segunda coordenada é positiva, então nós vamos marcar 3 unidades acima aqui no eixo y. Então, 1, 2, 3, marco aqui a segunda coordenada. O próximo passo é construir as retas perpendiculares. Então, eu vou construir aqui no x igual a menos 2, uma reta paralela ao eixo y que passe pelo menos 2. Analogamente, na segunda coordenada, 3, eu vou construir uma reta paralela ao eixo x, passando pelo 3. Essas duas retas, elas vão se interceptar em um único ponto. Esse ponto de interseção das retas pontilhadas é o ponto que representa o par ordenado menos 2, 3 no plano cartesiano. Ok? Vamos para mais um exemplo. Agora eu vou considerar o par ordenado 3 menos 2. Então, note que os elementos são os mesmos do exemplo anterior, mas eu troquei a ordem. Bom, nós vimos que como pares ordenados, o par ordenado menos 2, 3 e o 3 menos 2 são distintos, porque a ordem em que os elementos aparecem, ela é importante. Será que a representação geométrica desses pares ordenados também vai ser diferente? Bom, a primeira coordenada deve ser representada no eixo x. Bom, então nós vamos marcar 3 unidades à direita do eixo x, já que essa coordenada é positiva. 1, 2, 3. Bom, a segunda coordenada é negativa, ela deve ser representada no eixo y, então nós marcaremos 2 unidades abaixo aqui no eixo y.
então o menos 2 está aqui. Próximo passo é construir as retas paralelas. Então, eu vou construir uma reta paralela ao eixo x, passando aqui pelo menos 2, e uma reta paralela ao eixo y, passando pelo 3. O ponto de interseção dessas duas retas perpendiculares, ele vai ser a representação geométrica do par ordenado 3 menos 2. Então notem que realmente, quando eu mudo o par ordenado, troquei a ordem aqui dos elementos, a representação geométrica também mudou. Aqui nós temos as duas representações, do par menos 2, 3 e do par 3 menos 2. O que acontece quando uma das coordenadas do meu par ordenado AB for igual a 0? Como é que vai ser a construção dessas retas para eu conseguir encontrar o ponto de interseção? Vamos representar então o par ordenado 2, 0 no plano cartesiano. Bom, a primeira coordenada é x igual a 2, então nós marcamos aqui duas coordenadas à direita. A segunda coordenada é 0. Bom, então eu tenho que representar 0 unidades aqui no eixo y. Como é que eu faço? Bom, o 0 está exatamente sobre a origem. Então, aqui eu tenho a representação da primeira coordenada, 2, e a representação da segunda coordenada está aqui sobre o 0. Agora, nós devemos construir as retas paralelas. Bom, eu vou construir uma reta passando pelo 2, paralela ao eixo y, e uma reta paralela ao eixo x, passando pelo 0, que vai ser o próprio eixo x. Onde que essas retas se interceptam? Bom, aqui eu tenho a reta dada pelo eixo x e a reta paralela ao eixo y. Essas duas retas estão se interceptando exatamente nesse ponto aqui. Então, esse ponto é a representação geométrica do par 2, 0. A mesma coisa quando a primeira coordenada é nula. Então, primeira coordenada nula, então sobre o eixo x eu vou marcar a origem, que é o meu 0. Segunda coordenada é menos 1, então no eixo y eu vou marcar uma unidade para baixo. Agora eu construo uma reta paralela ao eixo x passando pelo menos 1 e uma reta paralela ao eixo y passando pelo 0, que é o próprio eixo y. Então, essas duas retas, elas vão se interceptar nesse ponto aqui, que é a representação geométrica do 0 menos 1. Assim nós terminamos essa aula. Muito obrigada e até a próxima!